Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado, como o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Hebreus 11, 24 e 25. Oi, pessoal, aqui é a Rafa. Sejam bem-vindos a mais um devocional da Dor ao Milagre, da pastora Fabíola Mello. E eu gostaria de te convidar para continuar comigo nessa jornada. Vamos lá? Antes de mais nada, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com mais um amigo, uma amiga que precisa começar a fazer um devocional. Aqui no canal a gente tem diversos devocionais, salmoterapia, divinamente, divertidamente, e eu acredito que vai edificar muito sua vida. Esse canal é um canal da nossa família para abençoar a sua família. Amém? Então vamos lá para o nosso tema de hoje, que é o deserto com Deus a um palácio sem ele. Então, o versículo-chave é esse que eu li, né? Hebreus 11, 24 e 25. Durante a jornada de Moisés e do povo de Israel pelo deserto, a caminho da terra prometida, eles passaram por muitos altos e baixos. Porém, existe um episódio específico, logo depois de um momento muito difícil da história de Deus com seu povo, onde os israelitas se mostraram murmuradores e ingratos, o que levou o Senhor a dizer a Moisés: Vá para a terra onde há leite e mel, com fartura, mas eu não irei com vocês. Êxodo 33, 1 ao 3. A verdade triste é que se Deus tivesse dito isso diretamente aos filhos de Israel, eles provavelmente teriam aceitado a proposta, sem pensar duas vezes. Afinal, sempre que Deus não fazia o que queriam, eles murmuravam e diziam ter saudades do Egito. Certamente suas atitudes demonstravam que eles não faziam questão da presença de Deus, desde que saíssem logo daquele deserto. Moisés, porém, constrange a todos nós ao responder à proposta de Deus dizendo assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés está afirmando o seguinte: eu prefiro o deserto com a tua presença do que qualquer lugar desta terra sem ela. Nem pensar, esta não é uma possibilidade, Deus. Não me fale isso, por favor. Como se Moisés estivesse dizendo isso. Sabe o que é mais intrigante? Os filhos de Israel, que tanto murmuravam no deserto, reclamavam de tudo, e viviam exaltando seus tempos no Egito. Estavam saudosos por um passado em que eles haviam sido escravos no Egito. Escravos. Moisés, por outro lado, havia sido príncipe naquela nação. Moisés dormia na melhor cama, envolto nos verdadeiros lençóis egípcios, comendo banquetes, sendo servido por seus subordinados, vivendo em meio ao luxo. Isso quer dizer que se tinha alguém que poderia sentir falta das regalias e do conforto do Egito, esse alguém era Moisés. Todavia, Moisés nunca murmurou, nem desejou retornar ao palácio, pois ainda que ele tivesse tudo lá, ele ainda não tinha o que ele considerava ser o mais importante, a presença palpável de Deus, um relacionamento vivo e real com ele. Moisés amava a presença de Deus mais do que tudo. Mais do que a fama, mais do que a posição, do que os títulos, do que as realizações, do que a aprovação dos homens. Moisés amava a presença de Deus acima de qualquer outra coisa, independente das circunstâncias. Por este motivo, ele se recusou a dar um passo sequer sem que Deus fosse com ele. O deserto é um lugar onde o nosso amor por Deus é verdadeiramente testado. Tenho visto pessoas que antes caminhavam com Jesus e hoje estão abrindo mão dos princípios bíblicos em troca da aceitação de famosos, fama e dinheiro. Isso muito me entristece, quanto mais o coração de Deus. Sendo assim, a pergunta é: você trocaria a sua vida atual? Perdão, peraí que eu me perdi, gente. Você trocaria a sua vida atual, ainda que com dificuldades, porém com a presença de Deus, por uma vida confortável, luxuosa, mas sem Ele? Você prefere um deserto com Deus ou uma vida de falsas realizações com Ele? Declare seu amor ao Senhor hoje, dizendo o quanto você o ama e deseja amá-lo mais. Peça sabedoria para enxergar as coisas que realmente têm valor e livramento, das tentações diante dos manjares que esse mundo oferece. Pois essa vida ela é passageira e daqui nada levaremos, senão a vida de experiências que tivemos com o nosso amado Jesus. Quando chegar o grande dia do Senhor, muitos lamentarão e chorarão por suas más escolhas, mas aquele que foi fiel receberá a coroa da vitória. Amém. Alinhando o nosso coração. Como você percebe a presença de Deus em sua vida durante os momentos de deserto, dificuldade e adversidade? Como isso influencia suas decisões e sua perspectiva sobre as circunstâncias? Eu acredito que a gente percebe, Rafa, na minha opinião, é através do cuidado mesmo e da provisão do Senhor. Quando nós estamos passando por um deserto, por um momento difícil, Ele se faz presente mesmo no silêncio. E Ele se faz presente nos mínimos detalhes. Né? Eu acredito que é no deserto que nós vemos os mínimos detalhes. O povo, ele saiu, né,
do Egito, mas o Egito não saiu da mentalidade deles, né? E quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós temos que estar, acho que nem dispostos, mas a entender que os teus sonhos é os sonhos do Senhor e os sonhos do Senhor, eles têm que ser seus sonhos. Então, você sonha e você fala, Senhor, é isso que o Senhor quer? Ah, não é isso. Opa, Senhor, vamos sonhar diferente, então. Então, acredito que é essa troca. E em meio ao deserto, o Senhor, ele vai cuidar de você. Em meio ao deserto, ele vai prover. Igual ele estava provendo para o povo no Egito, mesmo murmurando. Mas tinha um homem que reconheceu que sem a presença do Senhor, nós não somos nada. E esse homem ali, né, na história que nós lemos, foi Moisés. Refletindo sobre a história de Moisés e sua escolha de preferir o deserto com a presença de Deus, ao invés de um palácio sem ele, como você enxerga as prioridades em sua vida? O que você tem considerado mais importante? As bênçãos materiais e a comodidade ou a presença viva e real de Deus? Eu acredito que eu esteja reconhecendo mais, achando mais importante, com certeza, a presença viva e real de Deus. Nós estando com o Senhor, nós estamos em paz, né? Nós estamos ali. O mundo está desmoronando, mas você sabe que o Senhor está ali cuidando, que o processo um dia ele vai acabar, essa dor, esse sofrimento, ou esse deserto, né? Ele vai acabar um dia, ele vai acabar em ali em algum momento, mas a presença vai continuar com você. E é Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. As prioridades da sua vida. Não é prioridades, né? Vamos lá, a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? Prioridade é só uma, que é o Senhor. Né? Essa é a nossa maior prioridade. As demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos a Ele em primeiro lugar, as demais coisas Ele irá acrescentar na nossa vida, no tempo dele. É isso que nós temos que entender, que nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Amém? E a oração é Salmos 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, fique com essa palavra no seu coração. Espero que ela tenha falado com você, falou muito comigo, e que nós preferimos e que nós possamos vir a preferir sempre um deserto com Deus do que um palácio sem Ele. Um deserto com Deus do que uma vida toda sem Ele. Amém? Então, nos vemos amanhã. Tchau! Deus abençoe.